Olá, meu nome é Lorena Scatolin e hoje nós vamos falar a respeito do transtorno do desejo e excitação sexual, tanto feminino quanto masculino. Aqui é interessante nós conseguirmos observar que existem aí múltiplas facetas a respeito dessa mesma temática. Então, nós vamos entender um pouco sobre o que é desejo, interesse, fase de excitação, o que seria a libido que tantas pessoas falam, qual que é a diferença da libido para as outras fases da nossa atividade sexual. Como que nós podemos entender que nós estamos passando por uma disfunção sexual do tipo falta de interesse, falta de desejo sexual? O que nós podemos fazer quando isso acontece? Quais são os caminhos que a gente pode seguir? Então, para iniciar essa temática, é bem interessante a gente compreender da onde que surgiu a palavra desejo e por que a palavra libido, né? Primeiro ponto, o grande Freud, tão falado, né? Ele trouxe essa palavra libido no lugar de desejo. Então, para ele, inicialmente, libido significava tudo o que ele queria dizer a respeito da atividade sexual. Dessa necessidade de fazer sexo. Se a gente observar na nossa pirâmide das nossas necessidades básicas, a atividade sexual ela está junto com alimentação, com sede, com tudo que é primordial para a nossa existência. Então ele olhou aquilo e falou, ok, vou colocar a atividade sexual como algo que, né, a atividade sexual é algo necessário, então como que a gente vai compreender? Porque necessidade, parece necessidade de comida, necessidade de água, libido, libido parece que faz sentido aqui, né? Então vamos começar a falar a respeito de libido. Mas aí depois é claro que ele veio com outras questões, com outros significados para libido também, tanto que para psicanálise existem aí mais de um. E aí outros teóricos eles olharam e falaram, não, libido não é bem a palavra. Acho que libido não faz muito sentido aqui, já que significa outras coisas. Vamos falar então que é o desejo sexual. Então, quando algumas pessoas falam, qual que é a diferença de libido para desejo? É a mesma coisa, não existe diferença. Talvez só em algumas abordagens teóricas, algumas pesquisas vão trazer essa diferença, mas em tese significa a mesma coisa. E aí, quando se trata do desejo sexual, né, nós vamos entender o que acontece, quais são as fases que a gente tem. Algumas questões elas são psicológicas, emocionais e outras são fisiológicas. Por exemplo, excitação, lubrificação são aspectos fisiológicos, ou seja, é do nosso corpo. Eu não necessariamente preciso pensar numa atividade sexual prazerosa e satisfatória para que eu tenha lubrificação. Não necessariamente eu preciso me estimular ou ver algo estimulante para que eu tenha uma ereção, né? Então, diversas pesquisas já constataram que a pessoa pode ter uma ereção mesmo se ela não estiver tendo um contato com algo sexual. Então, eu posso ter uma lubrificação mesmo que eu não esteja pensando em sexo naquele momento. Ou, se eu for por uma atividade sexual, pode ser que eu tenha uma dificuldade de ter ereção, uma dificuldade de ter lubrificação. Não significa que eu não quero ir por uma atividade sexual, mas significa que eu estou com uma dificuldade fisiológica, que seria lubrificação, que seria ereção. E aí isso diz respeito à nossa fase de excitação sexual, né? Então, se a gente for começar a separar as fases, lubrificação, ereção já corresponde ali ao processo de excitação, né? A ausência de desejo, a ausência de fantasias, a ausência de interesses, iniciativas para a atividade sexual, quando for algo que se estende aí por 6 meses, é interessante a gente já pensar numa disfunção sexual. Então, vamos lá. O que seria, né, os transtornos do desejo e excitação? Para o homem existem, para os homens assim, né? Para o masculino existe o transtorno do desejo sexual hipoativo, né? Então, transtorno do desejo sexual masculino hipoativo, e no campo feminino tem o transtorno do interesse e excitação sexual feminino.
Por que que existem essas diferenças entre para um é desejo, para outro é interesse e excitação? Aí é interessante a gente compreender quais são as estruturas a respeito de desejo, interesse e excitação sexual. Então, quando a gente fala sobre desejo, significa essa necessidade ou o querer fazer sexo, o querer ter atividade sexual. E aí ele só é reforçado quando esse estímulo ele é prazeroso, ele é satisfatório. Outra questão seria a excitação. Excitação tem a questão psicológica, emocional e também os aspectos fisiológicos. Já está relacionado à fase do ciclo sexual, de um ciclo sexual saudável. Então a gente tem o desejo, que pode ser espontâneo, pode ser responsivo, Então pode ser que espontaneamente eu sinta esse desejo, essa vontade de fazer sexo, pode ser que de uma forma responsiva, ou seja, eu ali junto com a minha parceria, estávamos nos beijando e aí aquilo foi fazendo com que eu pensasse que agora eu não estou com tanta vontade assim de fazer sexo, não estava pensando em fazer isso hoje, mas os beijos estão gostosos, se eu beijar e se eu continuar com essas carícias, se a gente for para uma preliminar, eu sei que vai ser saudável, que vai ser gostoso, se nós fizermos sexo, eu sei que vai ser prazeroso para mim, eu vou dormir melhor e então faz sentido eu iniciar aqui uma atividade sexual. Agora, se eu sei que a atividade sexual vai ser extremamente cansativa, não vou sentir tanto prazer, não vai me agradar e depois eu vou dormir cansada e estressada, não vou querer fazer, não vou me animar para isso. Então, a excitação já seria esse momento do início da fase do ciclo sexual, onde está presente a ereção, onde está presente uma lubrificação, que seriam os aspectos fisiológicos. Na própria excitação, nós temos o aumento dos batimentos cardíacos, temos a vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos lá da nossa área genital, o aumento peniano, o aumento do canal vaginal, Então tem toda uma mudança no nosso corpo, principalmente nessa fase. E aí, por último, nós temos então o interesse, que é eu ter interesse em iniciar uma atividade sexual, pensar na atividade sexual, pensar sobre sexo. Se eu percebo que eu não tenho desejo, que eu não tenho o mínimo interesse, que eu não tenho excitação sexual, e isso já vem acontecendo tem aí uns 6 meses, então eu não tenho fantasia, eu não me animo para começar a atividade sexual, eu não penso sobre isso durante o dia, só de falar sexo eu já fico, não quero saber disso, Então, se vários desses fatores estão presentes no seu dia a dia, por volta de 6 meses, isso significa que sim, você apresenta aí possivelmente o transtorno do desejo sexual hipoativo, ou do transtorno do interesse e excitabilidade, ou o transtorno do interesse e excitação sexual. Então, como que acontece a manutenção desses transtornos? Muitas vezes o transtorno do desejo sexual, principalmente nos homens, no público masculino, acontece com uma manutenção relacionada a outros transtornos, como uma dificuldade de ereção ou como uma ejaculação precoce, uma ejaculação retardada. Então a gente vai para uma atividade sexual onde eu sei que pode ser que eu não consiga ereção, pode ser que eu vou ter ali uma dificuldade de ejacular, de chegar ao orgasmo, pode ser que eu tenha uma dificuldade e acabe ejaculando mais rápido do que eu gostaria. Então, se essas dificuldades elas vão acontecendo diversas vezes ou sempre que eu vou iniciar uma atividade sexual com alguém diferente, se eu percebo que vez ou outra isso acontece, a possibilidade de sentir desejo de iniciar uma relação sexual vai ser muito, muito baixa. Por quê? Porque toda vez que eu coloco numa situação sexual, algo desconfortável me acontece. Logo, é preferível que eu não pense sobre isso. E aí, no público feminino, o transtorno do interesse e excitação sexual também tem o seu modo de funcionamento e também tem o seu modo de manter essa disfunção sexual, Se o meu relacionamento não tá legal, se a atividade sexual não é satisfatória, Se eu não sinto prazer, se os meus contatos íntimos não são satisfatórios, logo a possibilidade de me animar, de sentir o desejo de iniciar uma atividade sexual vai ser mínima. Então, é interessante nós entendermos como que está
todo o nosso ambiente, né? Será que a minha educação sexual foi restritiva? Será que eu tenho alguns ideais, alguns valores, algumas outras questões morais e que elas estão impactando na minha vivência sexual? Será que minha religião, ela impacta no desejo sexual, no interesse em relação à sexualidade? Muitos desses fatores podem impactar sim na vivência sexual, ao ponto de diminuir aí consideravelmente o interesse, a excitação e o desejo sexual. Então é interessante a gente pensar como que tá aí o todo, né? Como que tá sendo essa queixa sexual, onde que surgiu, quando que surgiu, o que aconteceu na época, né? Até para a gente compreender o cenário atual, como isso vem acontecendo. E você pode me perguntar, Lorena, mas são questões só relacionadas ao relacionamento ou a uma outra disfunção sexual? Não, né? Não é só isso que pode te levar a um transtorno do desejo e excitação sexual. Pode ser que você tenha alguma questão física, né? Clínica, médica em especial, hipo ou hipertiroidismo, né? Então é interessante a gente sempre verificar a nossa saúde como um todo. Pode ser que eu tenha uma questão relacionada a um Parkinson, pode ser que eu tenha uma outra doença clínica, né? Até aquela doença de Klinefelter, né? A síndrome de Klinefelter, ela pode estar relacionada também a essa diminuição do interesse sexual. Pode ser que você esteja fazendo uso de algum medicamento, como antidepressivos, ansiolíticos, antidopaminérgicos. Todas essas medicações, elas vão estar impactando aí na sua vivência sexual, no seu interesse sexual, né? Então é interessante a gente fazer toda essa análise da queixa, de como tem sido, quando surgiu, para a gente ficar ciente do caso e onde intervir. E quando a gente pensa então no ciclo sexual, né, nós temos o ciclo da falha sexual e nós temos o ciclo do funcionamento sexual. Eu vou dar uma lida aqui para acompanhar, mas acredito que eu vou colocar a imagem desse ladinho aqui para que vocês também não se percam, né? Então, quando a gente pensa no ciclo de uma fase sexual saudável, nós temos aí de uma forma cíclica. Então, quando a gente pensa no modelo cíclico, é porque não tem uma ordem para isso acontecer. Eu não preciso ter ereção para eu me sentir com interesses em ter uma atividade sexual, né? Iniciar uma atividade sexual. Eu não preciso apresentar uma ereção, por exemplo, eu estou aqui no meu trabalho, estou pegando lá um pneu, carregando um pneu. Eu não preciso ficar excitado para eu sentir desejo sexual. Pode ser que eu pense, poxa, faz tempo que eu não faço sexo, acho que eu vou fazer isso hoje. Ou briguei com meu namorado, vamos fazer um sexo para reconciliar. Tive uma notícia muito boa, vou fazer sexo para comemorar, né? Então existem aí inúmeros motivos pelos quais a gente inicia uma atividade sexual. Não é necessariamente porque eu tive uma lubrificação ou porque eu tive uma ereção que eu vou iniciar, né? Um outro fator que ela traz aqui, né, que os teóricos eles trazem. Então, quando a gente pensa nesse ciclo sexual, funcionamento cíclico, nós podemos ter iniciar uma atividade sexual por diversos motivos, com ou sem a consciência do desejo, que foi isso então que a gente acabou de trazer aqui. Eu posso sentir uma excitação subjetiva com respectiva resposta física, né? Então, que seria aquele desejo responsivo, ou seja, eu estou respondendo a um estímulo. Eu estava aqui assistindo a minha novela das 9, pensando, se bem que Pantanal não tá muito fácil, né? A gente começa a assistir Pantanal, o pessoal tá lá a todo vapor. Mas vamos imaginar que eu tô assistindo aqui Domingão no Alerta, aqueles alerta que passa na TV, sabe, de acidente. E eu não tô pensando em fazer sexo hoje, eu tô vendo aqui um caminhão que escorregou na via. Mas aí, meu parceiro chegou, faz tempo que a gente não se vê, né? E aí começou algumas carícias, dei um beijo pra matar a saudade, falo, interessante isso daqui, né? Acho que eu vou continuar beijando. Agora a gente vai fazer uma carícia. Tá ficando interessante esses contatos. Ele tá mostrando que ele deseja fazer sexo. Eu não tava pensando em fazer isso hoje, mas vai ser interessante se eu começar. Então, vai desenrolando ali uma preliminar, uma atividade sexual.
Eu não estava pensando em fazer isso hoje, mas um estímulo aconteceu e eu respondi positivamente a esse estímulo. E aí isso não tem uma ordem para acontecer. Então eu tenho uma sensação de excitação subjetiva. Tava aqui de boa, tava coçando aqui, né, meu saco. E aí percebi que meu pênis estava ereto. Interessante. Começo ali alguns toques e aí isso me despertou um desejo sexual. Opa, estou excitado, estou ereto, vamos iniciar uma atividade sexual, seja masturbação, seja uma penetração, não tem aqui um caso correto, você pode simplesmente fantasiar e se autoestimular. Ou pode ser que eu estava aqui tranquila assistindo a minha série e aí eu comecei a me acariciar quando eu penso que não, sinto que eu estou excitada, posso também me autoestimular, posso procurar a minha parceria, porque eu percebo que eu tive ali eu tive os meus sinais da excitabilidade e aí eu vou me propor uma atividade sexual, né? Então foi algo subjetivo que eu percebi no meu corpo e aí a gente foi para a prática. Um outro ponto é o aumento gradativo da excitação e do desejo, atingindo ou não o orgasmo. Então, eu vou ali aos poucos, durante uma atividade sexual, fazer essa ondulação aí desse sentimento de excitação. Então, pode ser que durante uma atividade sexual eu estou mais excitada, depois eu fico menos excitada, eu quase chego no orgasmo, aí volto um pouquinho, depois eu vou de novo, aí eu chego no orgasmo. Então, durante uma atividade sexual, a gente pode aí percorrendo um caminho que a gente vai decidir se vai ser um caminho longo, se vai ser um caminho mais curto, quais são os pontos, né? Quais são as curvas desse caminho. A gente vai construir ele durante essa atividade sexual. E não tem muito um certo e um errado. Você e a sua parceria ou você mesmo vai construir aí como que vai ser essa atividade sexual. E em último ponto, nós temos a satisfação física e emocional resultando em receptividade para os futuros atos. Então, meu parceiro me tocou e eu fui receptiva a esse contato. Eu toquei e foi receptiva ao meu contato. E aí eu vou responder aquilo. Né? Então é algo que vai acontecendo em conjunto. Vocês vão ver aqui na imagem que não tem um jeito certo para acontecer. Nós temos diversos outros modelos do ciclo do funcionamento sexual, mas aqui ele traz esse modelo cíclico. Eu posso ter uma intimidade emocional com a minha parceria e aí eu vou para uma neutralidade sexual. Depois eu recebo aqui um estímulo e aí eu fico excitada e aí eu tenho um desejo sexual espontâneo e aí eu vou para o estímulo sexual. Então independe a forma com que isso vai acontecer. Não tem um certo e um errado. Essa é a grande questão para entender o nosso funcionamento sexual. Agora que você já sabe como que funciona o nosso funcionamento sexual, principalmente um funcionamento saudável, vamos compreender um pouquinho sobre como que seria esse funcionamento quando algo é disfuncional, quando não é saudável, em especial voltado para o desejo masculino. Então nós temos o ciclo da falha sexual. Eu vou tentar colocar ele aqui nesse cantinho para que vocês consigam compreender melhor como que funciona. Né? Então nós vamos antecipar o fracasso. Vamos imaginar que como a disfunção sexual do tipo transtorno do desejo masculino hipoativo, ele é relacionado a outras disfunções como uma disfunção erétil ou uma disfunção da ejaculação, seja prematura, seja retardada. Então a gente vai antecipar o fracasso. Poxa, vou iniciar essa atividade sexual aqui, mas eu corro risco de não ter ereção, ou eu corro risco de perder a ereção durante o ato sexual. Aí eu tenho uma emoção negativa. Por quê? Porque eu vou ficando com medo, eu vou ficando ansioso, vou ficando angustiado. Aí eu fico hipervigilante, ou seja, ao menor sinal de diminuição da minha ereção, eu já fico preocupado. Falo, opa,
Meu pênis tá ficando mole, eu tô perdendo a minha ereção, já não tá tão vigorosa como tava antes, isso tá acontecendo de novo, agora minha parceira percebeu, ou seja, eu tô hipervigilante a todos esses sintomas. Eu desligo os meus estímulos sexuais, eu já entro numa fase de desistência. O meu estímulo sexual já não tá mais ali no que eu tô sentindo, né? Não tá mais na minha satisfação sexual, não tá mais na observação da minha parceira, se minha parceira tá gostando ou não, se ela tá satisfeita, eu já tô olhando pra ela e falo, ah lá, ela percebeu. Eu já também já não tô bom. Então já começa a desistir ali da atividade sexual. Uma menor resposta sexual. Então, ali naquela desistência, eu já começo a apresentar uma menor resposta sexual. Ou seja, eu já não consigo mais levar a uma efetividade da minha atividade sexual. Eu já não continuo sentindo mais prazer. Agora eu começo a sentir um desconforto muito grande nas atividades sexuais. Aí eu entro na falha sexual em si. Então eu estava hipervigilante, eu já desisti, falhei, né? Imaginei que eu ia falhar aqui nessa atividade sexual e aconteceu aquilo que eu estava imaginando. E aí nós temos uma preocupação com consequências, ou seja, toda vez que eu iniciar uma atividade sexual, isso vai acontecer de novo? Toda vez que eu sair com essa pessoa, isso vai acontecer de novo? Toda vez que eu beber, que eu for em algum lugar, que eu viajar, isso vai acontecer de novo? Então aqui essa preocupação ela vai trazer uma consequência que vai lá no futuro me atrapalhar, né? Que nas outras relações sexuais isso pode vir à tona. E aí o transtorno da excitação, do interesse e excitação sexual feminino também vai seguir essa mesma lógica do ciclo da falha sexual. Ou seja, eu tô ali com a minha parceria e eu vou sentir dor, porque de todas as outras vezes eu também senti dor, e aí acabo que nem é tão gostoso assim, porque aí eu não chego ao orgasmo, né? Minha parceria já não me dá prazer o suficiente, eu não consigo chegar ao orgasmo, ele só pensa nele, enfim, várias coisas que passam aí pela cabeça, né? Eu já começo aqui a antecipar que a atividade sexual não vai ser satisfatória e que eu vou ficar só nervosa, vou terminar a noite irritada e com dor de cabeça. Eu já tenho diversas emoções negativas agregadas a essa antecipação do fracasso. Eu fico irritada, eu fico com raiva, eu fico triste, porque daí eu não consigo mais, não consigo ser tão sexual como as outras mulheres que eu vejo por aí. Muitos pensamentos vão passando pela minha cabeça. Eu fico hipervigilante, ou seja, pode ser que eu fico hipervigilante em relação ao dia, né? Poxa, hoje é sexta-feira, faz 3 dias que meu parceiro não me procura, hoje ele vai me procurar, meu Deus do céu. E aí eu já fico ali evitativa na relação. Esse é um dos modelos, né? Existem outros. Então eu já fico evitativa na relação. Ele veio pra me beijar, ai que saco, ele tá me beijando. Ai meu Deus, ele tá muito perto, ai ele tá me abraçando. E aí eu começo a ficar um pouco ríspida, eu começo a ficar um pouco evitativa, porque eu não quero contato pra ver se ele se toca, pra gente não ter que fazer sexo hoje, né? Ou eu já vou ficar aqui um pouco evitativa, mas não é com esse intuito, é realmente porque eu não tô me sentindo tão próxima, assim, com tanto interesse assim. Eu me desligo dos estímulos sexuais, ou seja, eu já não sinto mais se aquilo vai ser prazeroso ou não. Eu já nem olho pro meu corpo se eu tenho algo naquela relação que vai me causar uma satisfação sexual. Porque nada daquilo me atrai, nada daquilo pra mim é interessante. Então o beijo nem é gostoso. O toque já tá me irritando. Nada daquilo é interessante. Eu tenho uma menor resposta sexual, então a possibilidade de eu sentir satisfação naquela atividade sexual é mínima. Eu já entrei na falha sexual, porque daí eu já tô fazendo ali só por fazer, pode ser que eu tenha uma diminuição da minha lubrificação, pode ser que eu comece a sentir dor ou algum desconforto, e aí eu fico com a minha preocupação com consequências, né, futuras, ou seja, toda vez que a gente for para uma atividade sexual vai ser sem graça. Eu não consigo ser tão boa quanto as outras pessoas que eu imagino, né, não consigo ser tão sexual como as outras pessoas que eu vejo na TV. Meu parceiro não vai me querer mais, meu parceiro vai me trair, né, então pode ser que inúmeras coisas passem pela minha cabeça por conta dessa falha sexual. Até mesmo pode ser que eu nunca mais volte a sentir prazer, ou pode ser que eu nunca sinta prazer, ou sexo não é pra mim, eu devo desistir dessa atividade sexual. Então percebe como aí a gente entra realmente nesse ciclo da falha sexual e muitas das vezes é difícil pra gente sair dele. Ainda mais quando a gente não procura uma ajuda especializada,
né? Porque é interessante a gente pensar em pessoas que são especializadas nessa área sexual para poder nos orientar corretamente. Porque se eu tenho uma disfunção erétil do tipo transtorno do interesse e excitação sexual, facilmente as pessoas falam que você não ama a sua parceria. Isso aí procura outra que vai dar certo, procura outra para ver se é assim também. Então isso já te coloca numa posição um pouco desconfortável. Tá? Então por isso que é interessante, uma das indicações aqui é procurar uma ajuda especializada, né, um psicólogo, um ginecologista para ver a taxa hormonal, para ver como estão aí as questões fisiológicas, e aí procurar uma ajuda psicológica que tenha assim o mínimo de conhecimento possível a respeito da sexualidade para te orientar corretamente, porque daí a gente vai ter que entender como que está acontecendo a estimulação sexual, como está acontecendo o contato com a sua parceria, como se deu a sua compreensão a respeito da sexualidade, como que é o contato com o seu corpo, como que é o contato como um todo, para a gente ir refazendo alguns pontos para que a atividade sexual seja mais prazerosa. Enfim, esse é um assunto aí imenso que dá muita coisa para a gente trabalhar. Mais adiante eu vou ver se eu trago aqui algumas técnicas que a gente pode utilizar já no nosso dia a dia, que são mais práticas, para você utilizar aí na sua casa com a sua parceria, caso em algum momento você tenha percebido que, poxa, não tô com tanto desejo, não tô sentindo assim com tanto interesse na atividade sexual. E aí vale a pena a gente pensar que não é sempre que a gente vai estar disponível para atividade sexual, não é sempre que a gente vai ter interesse em iniciar uma atividade sexual. Pode ser que eu esteja cansada, pode ser que meu dia tenha sido pesado, pode ser que eu estou com uma preocupação assim super grande na minha cabeça, e que para mim agora a atividade sexual é o menor dos pontos que eu quero pensar. Mas aí a gente vai ver na constância o quanto que isso tem acontecido na sua vida, né? Será que já tem aí mais de 2 semanas, mais de 1 mês, mais de 6 meses? Aí a gente vai pensar numa disfunção do interesse, excitação ou desejo sexual, ok? Então, fiquem ligadinhos aí que mais adiante nós falaremos a respeito das práticas de como melhorar esse interesse sexual. E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários ou me enviar lá no Instagram, @lorenoescatolin.psi. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esqueça de curtir, compartilhar com as pessoas que você julga aí que são interessadas na temática da saúde sexual. E até a próxima. Tchau, tchau!